de facto hoje venho aqui e peço-vos até desculpa porque não estou assim no meu melhor. Fiz assim uma viagem da Madeira até Viseu, etc, com alguns percalços pelo caminho, mas estou aqui para, e não exatamente para vos falar de tudo aquilo que é a lição da agregação e que eu estive a preparar e ainda me faz crescer um nervoso miudinho, que tem a ver com a literatura infantil, que é um nervoso que é pequenino. Mas de algumas das questões que eu fui descobrindo este ano e que eu acho que são importantes, mas ao mesmo tempo para responder a algo que responder a uma pergunta que me foi colocando ao longo do tempo e uma pergunta que geralmente é colocada às pessoas de letras, que é: mas afinal, para que é que vocês leem? O que é que vocês andam para aí a fazer? A falar sobre livros e a ler livros? Para que é que isso serve? Isso tem alguma utilidade prática? E de facto é muito difícil, às vezes nós, e acho que todos devem ter sentido isso, pessoas que se ligam à literatura, de tentar explicar a componente prática do ler e ficamos muitas vezes atrapalhados, dizemos, porque faz muito bem, porque nos dá prazer, porque nos torna pessoas melhores, mas isso, ao mesmo tempo que estamos a dar estas razões às vezes soam-nos muito poéticas. Nós, principalmente quando se vai às escolas e nos perguntam assim: mas porquê é que nós devemos ler? E nós às crianças dizemos: porque ler torna-nos melhores, ler abre-nos o mundo, ler faz com que consigamos comunicar com os outros de uma forma mais eficaz, e isso tudo é muito importante. E depois eles continuam a olhar para nós e às vezes até parece aquelas anedotas: então porquê é que tu te pintas? Para ficar mais bonita. Então porquê é que não ficas? E a gente fica ali a dizer: sim, ficamos pessoas melhores, mas... E depois eles perguntam: mas o que é isso, ficar pessoas melhores? E isso foi algo que sempre me preocupou, principalmente quando a gente está a falar com crianças e jovens, explicar-lhes porque é que devemos ler e se é verdade que a literatura nos torna pessoas melhores. E se a literatura nos torna mais próximos dos outros e a termos uma melhor compreensão dos outros. E é essa pergunta, no fundo, a que estou a tentar dar resposta e que espero que vocês também me ajudem a dar resposta. E por isso, não fui só aos teóricos da literatura, mas também fui tentar encontrar informações às novas tendências da neurofisiologia, da psicologia cognitiva, para perceber se a literatura de facto tem uma influência no funcionamento do nosso cérebro e se existe uma relação entre ler e ser de facto, eu não diria pessoas melhores, mas pelo menos pessoas mais atentas e mais empáticas, o que não faz de nós pessoas mais simpáticas, mas pode-nos fazer, de facto, tentar ser mais simpáticas através da empatia. E, para isso, resolvi partir, como sempre, dos textos. E fui encontrar alguns textos em que nós vamos encontrar uma reflexão por parte do autor e uma imagem que esses narradores, esses autores nos dão do outro. E como agora até temos todos os dias na televisão o nosso amigo Trump, que afinal não é nosso amigo, eu esqueci que ele acha que nós somos inimigos dele, e então, como estamos a falar de americanos, eu resolvi escolher alguns textos. Uns são contos e outro é um romance, dois são romances, os outros são contos, de autores da lusofonia que nos dão imagens do americano. E eu por acaso tinha dito que não precisava de projetor, mas se calhar até tinha sido bom, mas pronto, mas eu vou-vos ler, como são muito pequeninos, eu vou-vos ler e vou-vos falar de alguns destes textos. Um deles é do Pepe Tela, chama-se Jaime Bunda e a Morte do Americano,
não sei se já leram, mas é muito divertido, e então começa mesmo assim. Então não havia o Afeganistão, a Somália, o Irão, a Colômbia, países ideais para um americano morrer de morte matada, sem levantar muitas comoções, nem pasmos, pois eram territórios já habituados a serem tratados de promotores e antros de horripilantes anti-americanismos. Aí tanto fazia, mais um, menos um, não provocava qualquer crise mundial. Porque iria escolher a pacífica Benguela, onde de memória de gente nunca nenhum americano tinha morrido, nem mesmo quando os Yankees andaram a apoiar abertamente, ou de cacheche, acho que é assim que se pronuncia, os famigerados terroristas, linguagem oficial de um dos lados, lídimos e heróicos defensores da democracia no dizer do outro lado. Ora, este livro de Pepe Tela conta a história de facto de um americano que morre, e então aquilo que acontece é que vem logo o FBI dos Estados Unidos para ajudar a resolver o caso. E Jaime Bunda, que é um agente de uma polícia que vigia a polícia, que vigia a polícia, que vigia a polícia, portanto um comitê central que não se percebe muito bem qual é, mas que no fim o Jaime Bunda pertence a essa cabeça da polícia que vai ter que tratar com os agentes do FBI. E claro, estão sempre com imenso medo para ver como é que eles são e o que é que eles vão pensar dos angolanos. E há aqui mais só um excerto que vos leio. O tal agente já vinha com ordens dos americanos, com certeza. Precisa de apanhar o primeiro desgraçado e apresentá-lo como o assassino para acalmar os Yankees. Está visto. E reparem, disse Julião Domingos de Sousa, os americanos continuam na mesma atitude arrogante de darem ordens aos nossos bófias. E estes aceitam cachicos sem vergonha. Portanto, a determinada altura, arranjam lá um bode expiatório para poderem acalmar o problema da morte do americano. O outro texto é do João Ubaldo Ribeiro, chamado O Boi Insidioso, é um conto integrado numa coletânea chamada Já Podeis da Pátria Filhos, e este conto começa por nos explicar que naquela terra existe um boi chamado Morris e uma cabra chamada Dorothy, que são exatamente os nomes dos americanos que estiveram naquela terra em Itaparica. E diz que Morris e Dorothy eram voluntários da paz, que vinham estender a mão da amizade lá do país deles e estavam ali para ajudar, etc, etc. Só que Roque não foi acreditando nessa. Não sei se porque viu logo o tipo de égua que era Morris, ou se porque já estava inteirado desse negócio de eu vim para ajudar, porque isso dá em cagança. Portanto, esta ideia de que quando os americanos chegam como voluntários da paz, depois acontece aquilo. E depois outro texto do Ernesto Leal, que é um escritor madeirense, aliás muito pouco valorizado e é uma pena, que escreve um conto, ele faz uma série de short stories, e uma das short stories chama-se Aquele Chefe Americano. E então vão pelo país adentro com um chofer português, motorista português, o americano e o adjunto do americano, que é português. E diz o americano: a França está civilizadíssima. A França está ficando mesmo muito civilizada. É verdade, por exemplo, estão a comer exatamente como nós comemos na América, disse o chefe americano, enquanto iam ele e o seu adjunto português de automóvel pelo Ribatejo adentro, em serviço do governo dos Estados Unidos. O adjunto respondeu: ah, sim? O chofer, Sr. António, lá ia à frente, chapéu de pala muito encaixado até às orelhas, teso e compenetrado da missão importante, transportar pelo Ribatejo o chefe americano. Todos estes textos, e aquilo que nós tivemos, não leram os textos todos, é óbvio, mas alguns conhecem-nos, mas estes excertos mostram-nos que o trabalho que há à volta destas personagens é mínimo, isto é, estas personagens são-nos dadas como estereótipo daquilo que nós pensamos que é o americano. Aliás, tão estereótipo é que o chefe americano se chama Edward W. Inocência, o que lembra até um texto muito importante do Graham Greene chamado The Quiet American. Os americanos aparecem com a ideia da inocência, somos os voluntários, somos inocentes, é que são mesmo inocentes, mas o problema é que essa inocência acaba por ter um efeito enganador e ser perigoso e desestabilizar os equilíbrios sociais, regionais e às vezes até nacionais, e por isso
esta inocência, esta ingenuidade, este trabalhar incansável que os americanos têm acaba por ser pernicioso para a estabilidade das próprias comunidades. Aliás, este chefe americano é tão engraçado que ele chama-se Edward W. Innocence e acha que pelo nome é parente do Papa Inocêncio. Porque tendo Innocence no nome, está-se mesmo a ver que ele pertence ao Papa Inocêncio. Portanto, é típico. Mas é um típico, lá está, é um clichê, é uma citação de um... quer dizer, estas personagens são clichês, são citações de outras personagens americanas que nós já conhecemos. O que leva a perguntar-nos o que é que nós aprendemos com estes textos sobre os americanos. Se nós até aquilo que acontece é que temos a tendência a ter o mesmo ponto de vista do narrador, porque nós também estamos a ver o americano e estamos a achar que isto é capaz de ser mesmo assim, e por isso aquilo que nós esperaríamos que fosse um espelho externo que nos mostrasse a nós próprios, não é? A ideia do espelho, do Bhakti. Nós conhecemos a nós próprios face a um espelho, quando nos vemos no espelho então vemos as semelhanças e as diferenças, mas que semelhanças e diferenças nós temos aqui com os americanos? Nós só temos uma imagem que é estereotipada e que por isso aquilo que pode colocar-nos é em frente só de nós próprios. Isto é, nós próprios que sentimos algum sentimento de inferioridade em relação ao americano, porque mesmo ele sendo assim, nós tentamos mostrar que eles são assim, mas nós até somos capazes, através da nossa esperteza, de dar a volta ao assunto. Aliás, há um bocadinho do aquele chefe americano que é muito engraçado, em que o americano diz: que é aquilo? Ciganos? E o adjunto respondeu: ciganos, sim senhora. E o chefe disse: aqueles é que não se ralam, extraordinário, hein? Não trabalham, não fazem nada, não se ralam, hein? Felizardos. E depois vira-se para o adjunto e diz: os portugueses cruzam-se com os ciganos. E claro, ele zanga-se imenso e a determinada altura, para até mostrar que este sentimento de inferioridade no fundo é uma supremacia em relação a estes americanos que não percebem nada, que se confundem os papas inocêncios e que, aliás, é por isso que o Pepe Tela, quando fala dos americanos, diz que são os camões, os gringos, os yankees, os carcamanos, sempre naquele misto de sentimento de inferioridade e de admiração. Determinada altura no chefe americano há um momento muito engraçado que corresponde a outro do Jaime Bunda. O Jaime Bunda diz assim a determinada altura, ele próprio, o Jaime Bunda, a pensar: adversário temível, sem dúvida alguma, teria de renunciar a muita coisa para estar à altura dela e salvar a honra nacional dela, da agente do FBI, não é? Ainda por cima uma mulher, ele tem que dar à altura. E aquele chefe americano do Ernesto Leal há um momento muito bonito, porque passam dois campinos a cavalo de longos barretes verdes, e o adjunto de repente lembra-se e diz assim: cowboys! E o chefe disse: cowboys? E o adjunto disse: cowboys, sim senhora, o barrete é que é diferente e muito mais bonito do que o dos cowboys americanos. Cowboys, sim senhora. Pois então, o barrete dos nossos cowboys é muito mais original. Quer dizer, esta tentativa de transformar aquilo que é nosso como um traço de positividade e de superioridade diz-nos muito de nós próprios. Mas o que é que nos diz dos americanos? Se isto é um texto para que a gente conheça melhor, não é, a própria realidade, e se nós ficarmos só pelo estereótipo, então o que é que no fundo nós estamos a tirar deste texto? Explicitando melhor, nestes textos nós não estamos a ir mais além do que aquela fase hermenêutica do Todorov, que é a oposição entre o eu e o outro. Nós não nos estamos a transformar. Nós estamos a ver um eu e um outro, mas a voz que prevalece é a voz do eu. Eu sou assim, apesar de ser uma voz autocrítica, autoirónica. Aliás, só nessa autocrítica e nessa autoironia é que nós podemos considerar que avançamos um bocadinho mais no conhecimento de nós próprios. E é esse recurso ao humor, no fundo, que nos faz chegar a um outro, que é uma segunda frase do processo do Todorov, que é um conhecimento melhor de nós próprios. Mas não passamos daí. Não passamos para aquela fase em que conhecemos melhor o outro
e através do outro nos transformamos. Isto é, podemos nos reconhecer, mas a transformação só é dada quando nós entramos em contacto e em diálogo com o outro. Sim, percebemos que temos uma visão benevolente de nós próprios. Colocamos-nos ao lado dos americanos e dizemos assim, sim, eles têm melhor tecnologia, eles são mais ricos, eles trabalham mais, nós se calhar até temos alguns defeitos, mas nós somos mais espertos, nós temos cowboys, nós conseguimos, como o Jaime Bunda, dar a volta à coisa, nós conseguimos, como o Sr. Nepomuceno da Silva, perceber que é melhor não pôr cá bases militares porque é melhor viver em paz. Então não é muito melhor viver em paz do que termos bases militares. Portanto, esta sabedoria mostra que no fundo nós podemos fazer um exame de consciência de nós próprios e ver as coisas boas que temos, mas as coisas boas que também não temos. Como aquilo que os americanos têm de disciplina de trabalho ou de uma melhor, de melhores capacidades de chegar à tecnologia, etc. Mas então, a partir daqui, o que é que nós aprendemos a partir da literatura? O que é que nós aprendemos do outro? O que é que a literatura nos trouxe? E nós lá vamos àquela resposta, tornou-nos melhores. Tornou-nos melhores. E agora vou recorrer aqui um bocadinho a alguns autores que têm a ver com a psicologia cognitiva e com a neurofisiologia. Ora, de facto, aquilo que acontece é que nós temos áreas do nosso cérebro que está provado através de ressonâncias magnéticas funcionais, etc., que se ativam a partir do momento em que nós ouvimos histórias, lemos histórias, ou vemos histórias, vemos no sentido de seguir, por exemplo, num filme. São áreas que geralmente estão apagadas e que só entram em funcionamento quando nós estamos em contacto com uma história. São áreas ligadas à empatia, à ligação intersubjetiva do eu com o outro. E isto porquê? Porque os textos funcionam como uma espécie de simuladores de voo para os homens. Nós estamos a simular relações com os outros. Quando nós estamos a ler uma determinada história, estamos a entrar dentro de uma personalidade, das personalidades complexas das personagens, nós é como se estivéssemos de facto a simular ações, a simular reações e a simular sentimentos e emoções que os outros têm e experiências. O que é certo é que isto é muito recente, portanto tem vindo a ser desde por volta de 2003, 2004, mas as ressonâncias magnéticas e essas provas só foram publicadas em cerca de 2015, 2016 e vêm contemporaneamente, ou desenvolveram-se contemporaneamente ao desenvolvimento de há 30 anos para cá das teorias dos neurónios espelho. Já vos vou falar delas, mas antes queria falar mais um bocadinho daquilo que o Keith Oatley escreveu em 2016 na revista Trends in Cognitive Sciences e que se chama Fiction, Simulation of Social Worlds. Portanto, simulação dos mundos sociais, e que já tinha vindo anteriormente a analisar, tendo como temática a ciência cognitiva da ficção. E o que é que a Oatley diz? A Oatley diz que se nós simularmos o nosso eu em relacionamento com os outros, nós compreendemos melhor o estado de alma de quem nos rodeia. E isso faz-nos, obviamente, pessoas melhores. E como isso está provado cientificamente, e essas áreas do nosso cérebro ativam-se, então aquilo que ele diz é que quando nós estamos perante um texto que é escrito com mestria, que explora ao máximo as capacidades de linguagem, que envolve as emoções, que desperta a imaginação, com descrições, com os traços das personagens, com os usos de imagens, então nós, ao reconstruirmos essa complexidade na nossa mente, nós estamos a viver ao mesmo tempo essas reações e por isso damos-nos com mais facilidade com os outros.
porque conseguimos muito mais facilmente entender quem nos rodeia. Oatley diz que, reparem como nós conseguimos, através de um detalhe, reconstruir, por exemplo, um texto literário. Não nos precisa dar tudo. Não nos precisa dizer que a Maria Eduarda dos Maias é assim, 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 assim. Basta dar-nos um detalhe ou dois e nós conseguimos reconstruir. Conseguimos reconstruir essa determinada personalidade. Ora, esse poder de fazer passar o nosso conhecimento a partir de fragmentos de consciência é essencial para nós compreendermos os outros. Porque os outros não se nos dão como se dá uma personagem de um texto. Ora, deixa-me cá ver a Maria Eduarda. Ora, deixa-me cá ver aqui 10 páginas atrás o que é que ela fez, que é para eu a compreender melhor. Se eu estiver a falar com a Vânia, não diga assim, ó Vânia, olha, faça lá um flashback e e diga-me aquilo que me disse há 20 minutos atrás, que é para eu ver como é que reagiu, que é para eu poder perceber como é que a Wanda está a pensar. Nós não podemos fazer isso. Mas aquilo que a literatura nos faz é, através de fragmentos, através de detalhes, dar-nos um conhecimento da totalidade. E só a literatura e só a história consegue isso. Porquê? Porque ela apela à nossa imaginação. E uma imaginação que supre as próprias falhas que nós possamos ter de conhecimento. É óbvio... eu leio-vos aqui só não sei se estou a ir muito devagarinho ou muito depressa, ou eu vou tentar ir se calhar um bocadinho mais depressa porque o tempo a passar. Diz Oatley assim: engaging in the simulative experiences of fiction literature can facilitate the understanding of others who are different from ourselves and can augment our capacity for empathy and social inference. Portanto, o aumentar as nossas capacidades para a empatia e para a inferência social. No entanto, há sempre quem diga o contrário. E Gregory Curry, que é também um cientista da área da psicologia, diz que nada nos diz que, havendo esta relação, e uma relação que se prova, não é? Através da ressonância, que isso nos torne pessoas melhores. Ele diz, porque é que, sim, eu posso simpatizar com aquelas personagens, mas isso quer dizer que eu me torno moralmente melhor. E escreveu um texto chamado Does Great Literature Make Us Better? E diz várias coisas. Sim, nós temos uma resposta biológica, isso está certo. Temos uma resposta biológica às emoções observadas nos outros. Mas quanto tempo é que dura essa empatia? E nós somos empáticos com uma personagem, por exemplo, muçulmana. Isso quer dizer que se eu encontrar um muçulmano na rua eu sou empático com ele? Estas são as perguntas que ele faz. E depois diz outra coisa. Como é que eu ser empático me faz moralmente melhor? Eu posso conhecer a outra pessoa, mas eu posso continuar a não modular e direcionar o meu comportamento de uma forma moralmente correta em relação a essa pessoa. E depois diz ainda outra coisa. Então, e quando nós lemos uma literatura que incita ao ódio? Então quer dizer que vamos odiar todas as outras pessoas? Provavelmente vamos odiar mais um bocadinho. E coloca algumas questões que são importantes. Ele diz que temos que perceber se o comportamento de uma pessoa que lê muito se torna mais aberto ao outro, se desenvolver empatia por uma personagem da qual conhecemos a complexidade é a mesma coisa do que desenvolver empatia por uma pessoa que está ao nosso lado e da qual não conhecemos bem, porque só os sentimentos só a ficção é que nos permite encontrar esses sentimentos. E mesmo que a ficção promova a simpatia, quererá isso dizer que eu vou ajudar mais os outros? E depois outra coisa, se nós somos tão empáticos quando lemos, será que não esgotamos depois a nossa empatia? Isto é, se toda aquela minha empatia for para aquela personagem, para aquilo que eu estou a ler, de repente eu fecho o livro e será que não esgotei? E digo, pronto, já fui empático o suficiente, já não preciso ser mais empático com ninguém, então eu estive aqui a ler sobre, sei lá, as personagens da Jane Austen, pronto, já empatizei o suficiente, agora não preciso empatizar mais.
Mas há uma coisa que, de facto, o Carey não diz e que o pensamento da Oatley aponta, mas que também ainda não desenvolveu o suficiente. É que, de facto, quando a obra estética quando a obra tem valências estéticas importantes, mais ela estimula quem lê. Isto é, há uma diferença muito grande entre um texto em que não explora ao máximo as potencialidades artísticas, um texto que não nos dá todas as possibilidades metafóricas, conotativas, imagéticas, e outro que não o faz. Isto é, quanto mais um texto é qualitativamente melhor, mais ele abre a capacidade de entendimento do outro. E isto foi provado através, precisamente, da teoria dos neurónios espelho. O que é todos conhecem mais ou menos a teoria do neurónio espelho, não é? O neurónio espelho, é melhor explicar. O neurónio espelho é assim. Posso esta... Posso. Vamos fazer uma experiência. Vou abrir aqui. Pronto. Se eu fizer assim, está provado que todos os vossos cérebros neste momento dispararam os neurónios espelho. Isto é, mesmo que vocês não façam o mesmo movimento que eu estou a fazer, inconscientemente, a modulação de frequência dos vossos neurónios é a mesma. Eu fiz assim e fiz tac, tac, tac. Pronto. Vamos imaginar que esta é a linguagem dos neurónios. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Os vossos neurónios todos ao mesmo tempo estão a fazer tac, tac, tac. E se eu dissesse, façam o mesmo que eu, vocês provavelmente conseguiriam fazer exatamente o mesmo gesto. Reparem, neurónio espelho é uma metáfora. É óbvio que eles não refletem. Eles ressoam, não é? É uma espécie de ressonância. Se eu fizer assim, vocês acham que eu vou beber? Não vou beber água, pois não. Porquê? Tapei o bocal. Não é? Este raciocínio são os nossos neurónios em modo detetivesco. É para verem as duas coisas diferentes. Enquanto eu faço este movimento, e se fizer este movimento, vocês também podem fazer, o vosso cérebro está a fazer o movimento, mas a grande diferença é que se eu fizer assim, vocês dizem vai beber água, e se eu fizer assim, tiram a conclusão de que eu não vou beber água. Estou só a mudar e agora vou fechar isto, senão daqui a nada estamos a fazer aquilo dos... Portanto, nós temos o nosso modo detetivesco, que tem a ver com o nosso conhecimento do mundo, e os nossos neurónios ativam-se e fazem-nos perceber quais são as intenções, mas também, ao mesmo tempo, temos os neurónios espelho, que, apesar de eu não estar a fazer uma determinada coisa, o meu corpo sabe, por experiência, que aquilo é assim. E como é que isto, para perceber ainda melhor, se virem alguém dançar, se um de nós aqui se levantar e dançar, os vossos neurónios espelho ativam-se, disparam e vão fazer exatamente aquilo que é necessário para dançar, mesmo vocês não dançando. Eles ativam-se. Mas se tiver aqui um cão a ladrar, os vossos neurónios não vão ladrar. Não vão ativar-se para ladrar. Porquê? Porque isso não é uma coisa que vocês conheçam. Nós não ladramos. Nós tínhamos prática. Não temos prática, não temos experiência. O nosso corpo não tem experiência da prática do ladrar. Às vezes fugimos é do ladrar. Isso já sabemos mais. Fugir do ladrar já está connosco. E só conseguimos depois mimar. Isso depois é outra coisa. Podemos mimar o ladrar, mas ele não está no nosso corpo. Estão a perceber? Portanto, qualquer movimento que seja voluntário e que pertença ao nosso corpo, os neurónios de espelho conseguem
disparar e fazer a mesma coisa. Algo que não nos pertença como corpo, nós não podemos fazer. É por isso que quando, muito no século XIX, se dizia que a arte vivia dentro do nosso corpo e que nós experienciamos a arte no nosso corpo, no fundo parece muito poético, mas é verdade. É o nosso corpo a sentir as coisas. Porque é que nós, quando olhamos para um grande edifício, às vezes sentimos assim... É o nosso corpo a mimar a ideia, o gesto de fazer aquele grande edifício, de o compreender. Porque nós conseguimos também compreender as formas, não é só o humano, tudo aquilo que é feito pelo humano. Aliás, há uma experiência muito interessante que, por exemplo, os neurónios de espelho de um bailarino clássico, se vir um outro bailarino a fazer dança clássica, ativam-se. Aliás, há um afluxo de sangue para essas áreas. E se vir um a fazer capoeira e ele não sabe fazer capoeira, já não se ativam da mesma maneira. Portanto, nós ativamos-nos melhor quanto mais conhecemos. E ora, isso leva à arte. Porquê, que sentimentos é que nós vemos uma obra do Caravaggio? Daquelas assim doridas, não é? E a gente não sabe porquê, mas a gente olha para aquilo e sente uma dor por dentro. Não é? Sente uma dor por dentro. Mas nós não estamos a ser espetados com facas ou ninguém nos está a agarrar, ninguém nos está a bater. Porquê é que sentimos essa dor? Porque os nossos neurónios de espelho mimam essa dor, disparam. É por isso que nós, quando vemos alguém caído por terra a sangrar, nós sentimos a mesma dor, sentimos essa... Aliás, o grande dos autores dos neurónios de espelho, que é o Rivolazzi e o Alberti, dizem mesmo que não sabem se foi a linguagem que nasceu primeiro ou se foi as ações e os sentimentos e as emoções ligadas a este disparar dos neurónios de espelho. Mas isso não interessa, diz ele. O que interessa é que estas relações intersubjetivas é que nos fazem humanos. Isto é, se nós virmos alguém mal, nós temos a capacidade de empatia. E o que é empatia? É sentir com o outro. Com o outro. Quando a gente sente pelo outro, já é simpatia. Com o outro. Nós estamos a sentir no nosso corpo o outro. E isso acontece com as imagens, como acontece com a imaginação, quando nós estamos a ler uma narrativa. Se vocês, quando começa a obra do Kafka, e a terminar ele transforma-se numa barata, algum de vocês se sentiu bem? Nós sentimos-nos horrivelmente. E se nos tivessem feito uma ressonância magnética naquele momento, nós estávamos mesmo a sentir mal. É como se nós estivéssemos a ler a história de um homem que sobe 15 andares com 5 quilos de saco, 5 quilos de um lado, 5 quilos do outro. Ele sobe 15 andares. No fim, nós sentimos cansados. E mais, está provado que o nosso ritmo cardíaco aumentou. Mas nós não saímos de lado nenhum. Nós estivemos sempre sentados. Mas está provado que o nosso ritmo cardíaco aumentou e que nós estamos cansados. Ou quando nós estamos a ver alguém a jogar futebol durante muito tempo. Apesar de... Não, quer dizer, a gente também está nervoso porque é a nossa equipa. Mas quando não é a nossa equipa, nós a determinada altura já sentimos aquilo, um cansaço. Porquê? Porque a nossa capacidade humana passa também pela nossa capacidade biológica de estar com o outro. E isso acontece muito na literatura. Nós, quando lemos, nós sentimos aquilo que o outro está a sentir. Nós temos essa capacidade intersubjetiva na nossa mente de sentir empatia. Isto não é nenhuma teoria da mente, hein? Não é? Porque às vezes as pessoas... Não é uma teoria da mente. É a capacidade de sentir com o outro. Porquê é que nós, quando lemos um livro... Eu, por exemplo, gosto muito da Jane Austen. Eu gosto muito do Orgulho e Preconceito. Eu, quando chego ali àquela parte em que ela diz não ao Mr. Darcy... O meu coração dispara sempre. Mas eu já sei que ela vai dizer não ao Mr. Darcy. Eu sei que ela vai dizer não ao Mr. Darcy. Então porquê é que eu sinto aquele pum 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 pum? Porque eu estou lá. E eu estou lá com ela, naquele momento, naquele lugar.
E como estamos com o pobre da personagem do Kafka quando se transforma em barata. Que é uma coisa terrível. E como é que se provou que com a arte isto é muito visível? Porque estes autores deram uma espécie de salto da neuropsicologia, da neurofisiologia para a estética e a arte e começaram a fazer também algumas experiências com a arte. E então pegaram nos quadros de Caravaggio, pegaram nos quadros de outros autores e perguntaram às pessoas qual é aquele que sentiam mais dor. E as pessoas que mais viam arte mais facilmente identificavam aquele que mais dor tinha e que tinha os músculos retesados e tal. E depois mostravam outros neutros e diziam qual deles esteticamente é o mais bonito ou é melhor. E eles iam lá e diziam que era aquele. Quanto mais conhecimento se tem, mais facilmente se identifica aquilo que é esteticamente mais sólido e mais depressa se identificam os sentimentos que são transmitidos. Então este neurofisiologista, o Alberti, diz assim, quem vê arte compreende melhor as pessoas, é mais empático. Não é compreender, é estar na pele dessas pessoas. Quem vê mais arte tem mais capacidade de empatia? Ou é quem tem mais capacidade de empatia que vai ver mais arte? Nós podíamos fazer isto com a literatura. Quem é mais empático é quem mais lê? Ou tornamos-nos mais empáticos porque lemos muito? E a resposta que ele dá é interessante. Ele diz, não interessa a causa e o efeito. O que interessa é que existe relação. O que interessa é que existe relação. E a relação é provada biologicamente. Isto é, quanto mais nós quanto mais nós estivermos abertos a estímulos que ativem os nossos neurónios espelho, mais os nossos neurónios espelhos disparam e mais facilmente nós conseguimos uma situação de empatia. Por isso, de facto, ler, se não nos torna melhores, torna-nos mais empáticos. Pelo menos. Pode não nos tornar moralmente melhores, mas torna-nos mais empáticos. Mais empáticos porquê? Porque nós conseguimos nos colocar mais depressa na figura do outro. Um outro que no neurónio espelho é um tu, é um próximo. E porquê que eu digo isto? Porque o próximo é aquele que está no nosso campo espaço-temporal. Eu não posso dizer que o próximo é um rapaz do Burkina Faso. O rapaz do Burkina Faso só é próximo, só é outro para mim, quando chega ao meu espaço. Não é? E nós temos dois espaços. O espaço nosso, que é aquele que nós defendemos, que é o eu, individual, e temos o espaço social. Só quando o outro entra no meu espaço social é que ele passa a ser outro. Mas quando ele chega ali, e quando existe essa proximidade espaço-temporal, e se eu tenho relação com ele, então ele tem que ser um tu. Porque os meus neurónios espelho não se ativam com um outro que está longe. Eles ativam-se se eu der a possibilidade de ter um tu em frente. Aliás, é isso que diz Todorov, a partir dos humanistas franceses, que o homem, e dizia aliás Montesquieu, dizia o homem é ser flexível. Está tudo dito. Esta flexibilidade existe, mas se nós não colocarmos uma barreira entre um eu e um outro, temos que colocar o outro numa posição de tu, de proximidade. Senão aquilo que vai acontecer é que vamos ter comportamentos ditados pelo medo e pela sobrevivência que vão sempre cada vez mais empurrar esse outro para fora da nossa esfera espaço-temporal. Agora com os refugiados isso é, vamos fechar portos. Então o outro pode ser outro, porque se a gente o tiver de frente, é muito mais difícil deixar de ser empático, porque isso está no nosso corpo. É por isso que fecha-se as portas, mas depois põe uma fotografia como a de ontem puseram de uma mulher morta com o seu filho. E então os italianos, que até o dia anterior diziam assim, não,
precisamos fechar tudo, não queremos cá refugiados nenhuns, eles fiquem lá fora, podem morrer todos. Mas de repente vem uma fotografia de uma mulher morta e de um filho. E automaticamente, os nossos neurónios espelho, está provado, sentem a dor. E por isso, a proximidade do homem torna-nos, inevitavelmente, põe-nos, inevitavelmente, numa situação dialogante. Isto é, se eu não colocar barreiras entre mim e o outro, eu vou acabar por perceber que eu posso ser eu, mas eu sou eu com o outro, que até tem os mesmos movimentos do que eu. O problema está quando a gente não tem conhecimento dos outros hábitos e das outras tradições das outras pessoas. Aí os nossos neurónios de espelho funcionam mal. Porquê? Porque eles não reconhecem. E então, aquilo que devemos fazer é como Einstein dizia: nós só podemos ser seres sociais se nós não protegermos a nossa existência e deixarmos de usar um pensamento consciente. Isto é, eu posso proteger-me a mim próprio se eu considerar o outro completamente diferente de mim e se o considerar inferior. E se eu o considerar inferior, é impossível esta situação de empatia, até de empatia biológica. Porquê? Porque é como o cão que ladra. Não percebo o cão que ladra, os meus neurónios também não percebem o cão que ladra. Portanto, se eu olhar para o outro como alguém completamente diferente de mim, eu estou a fechar-me no meu eu egocêntrico e estou a fazer uma barreira com o outro. Uma barreira que é fisiológica, que é biológica. É biológica. Eu não estou a sentir o corpo do outro. Eu estou a sentir que ele não me pertence. Ora, Einstein dizia isso de uma maneira muito interessante, que ele dizia que se nós pensássemos mesmo, não havia racismo. Nós não pensamos. Muitas vezes aquilo que nós fazemos é aceitar aquilo que nos vão dando como verdadeiro, sem colocar a nossa parte consciente e detetivesca, neste caso, para perceber que o racismo não tem sentido. 5 minutos, já vou acabar. Aquilo que é mesmo para acabar é que, de facto, nós compreendemos muito melhor os outros, compreendemos no sentido em que nos tornamos muito mais empáticos, tanto pelo conhecimento físico do outro. Por exemplo, se nós viajarmos muito e conhecermos outros povos, também ficamos mais abertos, assim uma espécie de lusofonia, não é? A globalização faz-nos mais abertos, percebemos que a humanidade era vária e que tinha diferentes tradições e que tinha diferentes homens e diferentes cores. E diz, aliás, Guilherme de Oliveira Martins algo muito interessante, que diz que quanto mais sabemos sobre os outros, mais contribuímos para sabermos de nós próprios, porque desenvolvermos o domínio de nós próprios e aperfeiçoamos a própria sociedade. Isto porquê? Porque conhecer os outros, de facto, permite-nos colocar-nos na pele deles. Mas nós podemos viajar pela imaginação e podemos viajar pela nossa capacidade de entrar dentro dos livros e de viver no nosso corpo aquilo que as personagens vivem, as emoções que sentem e a capacidade que elas têm de se relacionar com o mundo. Por isso, aquela primeira pergunta: faz-nos melhor a literatura? Faz-nos pelo menos diferentes, porque nos faz entrar nesse mundo de intersubjetividade permitido pela empatia, seja a empatia dos psicólogos cognitivos, seja a empatia dos neurofisiologistas. Uma empatia que só nos pode mostrar que estes americanos que aqui aparecem, neste mundo tão diferente, estes homens do outro lado do Atlântico, não é? E que aqui nos aparecem Ernesto Leal, em Pepe Tela como estereótipos, dependem de uma escolha ética do próprio autor, que nos mostra estes homens para nos despertar a nós próprios, mas também para nos despertar em relação ao outro. Tanto estereótipo é impossível. Haverá algo sobre os americanos a descobrir
do que isto, que nos é mostrado exatamente como estereótipo. Não é que eles nos estejam a vender os americanos assim. Ele está-nos a mostrar, isto é o estereótipo. Portanto, tu, leitor, pensa, porque é que eu coloquei aqui o americano, e repensa a tua ideia sobre o americano. E pronto, era isto.